Boa noite. Daqui a um pouco estarei dando um estudo sobre o tema um santuário ou uma pedra de tropeço. Um santuário ou uma pedra de tropeço. Sou pastor Frank e eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui junto comigo hoje à noite para estudar a palavra de Deus. Então, vamos usar hoje à noite como nosso texto o livro de Isaías. Isaías capítulo número 8. Isaías capítulo número 8, versículo 14 e 15. Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. Convido você para abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. A palavra de Deus diz o seguinte: então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Vamos orar. Pai, nós pedimos aqui hoje à noite o teu auxílio, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, abra nossos olhos, abra nossos corações para ver a realidade deste trecho. Pai, eu clamo a Ti como pregador da Tua palavra hoje à noite. Pai, enche-me com Teu Espírito Santo. Guia plenamente cada palavra, cada ação, cada pensamento, pois eu quero ser simplesmente um instrumento nas Tuas mãos para cumprir a Tua vontade perfeita. Para que em todas essas coisas que hão de acontecer, o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado para toda sempre. Amém. Então, nosso tema hoje à noite, um santuário ou uma pedra de tropeço. Então, o pano de fundo, a situação do nosso trecho aqui é a seguinte: no início do livro de Isaías, é iminente uma invasão da nação da Assíria. A Síria é uma potência, porém é uma nação cruel, né? Gosta de torturar as pessoas, quando conquistar, faz horrores com os moradores, os habitantes dos países que vão conquistando. E isso vai enchendo os países na sua frente, onde eles estão indo com muito medo. Mas a imagem é de intriga política e pânico na nação. Mas o profeta Isaías está tentando incentivar o rei Acais e o povo de Judá a não olhar para as coisas da Síria, mas de confiar no Senhor. Por quê? Atrás, o rei Acais está procurando fazer uma aliança política com a nação do reino do norte de Israel, né, chamado Samaria, e também com outra nação chamada Síria, contra a Síria. Então, essa situação. Israel, Judá e Síria vão fazer uma aliança e achando isso que vai conseguir vencer essa grande potência. Mas Isaías disse: não faça isso, confia no Senhor seu Deus. Então, nesse trecho, é bem interessante porque Isaías está chamando as pessoas para confiar no Senhor. E nós temos somente dois pensamentos hoje à noite. Primeiramente, aqui quando nós vemos no versículo 14, que ele fala uma pedra de tropeço, uma rocha escândalo. Quem é esse?
Ele está falando sobre uma pedra atual? Ou será que ele está falando sobre uma pessoa? Observamos aqui algumas passagens que vão nos ajudar a compreender que é realmente uma pessoa. Mais tarde, no livro de Isaías, e o capítulo 28, e o versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Ok? Nós começamos a compreender que está falando sobre uma pessoa. Mas mais para frente, olha aqui no livro de Salmos. Salmos capítulo 118, versículo 22. A palavra de Deus diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Mais uma vez, uma referência a uma pedra de esquina. Ok? Agora, vamos para o Novo Testamento. Jesus Cristo conta uma parábola sobre uma vinha que está entregue para trabalhadores, e ele manda, o dono da vinha manda servos para pegar fruto. Maltrata um, maltrata o outro. Quando vem o herdeiro, disse que vão matar ele. E Jesus Cristo disse: se matar o herdeiro, aí vai sofrer dano à vinha. Mas observe agora o que ele fala para os fariseus, para os seus ouvintes naquele momento. Em Lucas capítulo 20, versículo 17. Mas ele, olhando para ele, disse: que é isto, pois, que está escrito? E ele faz referência à passagem que acabamos de ler. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Ou seja, quando Cristo cita Salmo 118, e ele também faz referência a Isaías 28, 16, ele está dizendo, através daquela palavra, que a pedra esquina, essa pedra de tropeço, essa rocha de escândalo, não é ninguém mais, ninguém menos do que ele próprio, a pedra de tropeça, a rocha de escândalo é Jesus Cristo. Então, olhando a passagem de novo, nós compreendemos então que essa pedra de tropeço e essa rocha de escândalo é Jesus Cristo. Então é interessante porque nós definimos então que essa pedra é Jesus Cristo. Então, nós só temos mais uma pergunta a responder hoje à noite. Se a pedra de tropeço, se a rocha de escândalo é Jesus Cristo, se também o santuário, segue-se também que o santuário, estamos ligando três coisas, estão se referindo a Jesus Cristo, qual é a nossa atitude em referência ao Senhor Jesus Cristo? Uma segunda pergunta: qual é a nossa atitude? Nossa atitude em relação a Ele vai determinar nosso bem-estar espiritual. Ou Ele vai ser o nosso santuário. Quer dizer santuário aqui? Um lugar consagrado. Um lugar separado. Se refere ao templo. O lugar que Deus habita, que habitava na sua santidade naquela época. Também há uma referência de um refúgio, onde alguém pode fugir em caso de perigo e estar seguro. Por quê? Nas nações antigas, os templos eram lugares seguros para os quais as pessoas poderiam fugir quando foram perseguidos e em perigo. Ou seja, Deus pode ser um lugar onde nós encontramos segurança, refúgio, onde nós
colocamos nossa confiança e podemos fugir para Ele quando nós somos perseguidos, quando estamos aflitos, quando precisamos de paz. Deus será um santuário, um lugar de refúgio, paz e segurança quando colocamos nossa fé e confiança nele. Observe duas passagens que fazem referência sobre isso. Salmo 46, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O contexto que vemos aqui em Isaías, como mencionamos no início, Isaías está incentivando o rei Acais, a nação de Judá, corre para os braços de Deus, para que ele possa ser seu santuário, para que ele possa ser sua confiança, possa ser seu refúgio. Porque anteriormente Davi escreveu essas palavras: Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é bem presente na angústia, Ele pode nos socorrer, pode nos ajudar, podemos encontrar paz nele. Quando confiamos no Senhor, Ele será nosso refúgio, nosso santuário, onde podemos correr. E mesmo agora uma aplicação para nossas vidas no nosso momento, no momento da pandemia, no momento de dificuldades, problemas, aflições, seja que for que nós estamos atravessando, Deus pode ser nosso santuário. Basta a gente colocar nossa fé nele, não somente para a salvação, mas os que são salvos também nesse momento difícil. Mas se nunca aceitou Jesus Cristo, Ele quer ser seu santuário também, que você pode conhecer a paz verdadeira em Jesus Cristo. Mas tem a segunda opção. Aliás, tem outro versículo aqui, perdão. Em Provérbios capítulo 18, versículo 10, diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro, está protegido. Então, Jesus Cristo pode ser o seu santuário, seu refúgio, lugar de paz e segurança. Ou ele pode ser essa pedra de tropeço. Ninguém, por mais forte que seja, poderia se deparar com uma pedra dura, áspera, fixa, uma rocha, e ter uma colisão com essas coisas, bater de frente com essa pedra, sem se machucar. Então Isaías está dizendo: gente, se você não confiar no Senhor, em vez de ser seu refúgio, seu lugar seguro, Ele vai tornar sua pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, que vai trazer problemas. Vocês vão confiar em outras coisas? Vai ter problemas. Então os judeus, em vez de confiar no Senhor, fizeram uma aliança política, se oporam a Deus, não aceitaram os conselhos de Deus. Em vez de fazer dele seu refúgio e força, resistiram às suas reivindicações e apelos, e a consequência foi sua destruição. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, se Deus não é seu refúgio, Ele será uma pedra de tropeça para você. Ele se torna uma pedra de tropeça, um julgamento para aqueles que rejeitaram a Jesus. Muitas pessoas batem de frente com Jesus e tropeçam, caem, se machucam, porque tentam viver como se ele não estivesse vivo. Jesus Cristo sempre será uma pedra de tropeça para aqueles que se recusem a confiar nele. Quando colocaram sua confiança em nações,
em homens, em vez de colocar sua confiança em Deus, eles caíram, eles foram destruídos, eles sofreram dano, tiveram uma escolha, como cada um de nós tem, escolher confiar no Senhor ou não. Agora, para encerrar a pregação, eu quero ler alguns versículos que vai falar com mais extensão, mais abrangência, esse assunto dessa pedra de tropeça. Olha comigo agora, Pedro pregando na porta do templo, depois de ter curado o homem que estava sentado lá. E Atos capítulo 4, e o versículo número 10. Aliás, ele está lá na frente dos fariseus. Seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Olha o versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Quando foi que Cristo foi rejeitado? Quando crucificaram Jesus Cristo. Em vez de aceitar Cristo como seu Salvador, não queremos Ele. A qual foi posto por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro esclarece, vocês rejeitaram Ele, mas isso é um erro, porque não há outro nome no ser de Jesus Cristo, através do qual a pessoa pode ser salvo. Olha aqui ainda, Paulo escrevendo na carta aos Romanos, o que ele disse? Capítulo 9, versículo 30 e 31. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçar na pedra de tropeço, como está escrito. Aí ele cita de novo. Isaías 28, 16. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e junto também aqui, e todo aquele que crer não será confundido. Mas todo aquele que não crê, que procura confiar nas suas obras, como os judeus fizeram, o que vai acontecer? Será confundido. Ele vai sofrer dano. A palavra de Deus disse claramente em Mateus, há dois caminhos. Há um caminho estreito que leva para a vida eterna, e há um caminho largo que leva para a destruição. E quando nós não colocamos nossa fé em Jesus Cristo para nossa salvação, nós vamos tropeçar. Nós vamos tentar colocar nossa confiança nas obras, na religião, nos rituais. E isso não vai salvar-nos. A palavra de Deus está dizendo, se não fizermos Deus um santuário, Ele vai ser nossa pedra de tropeço. Olha ainda, 1 Pedro, capítulo 2. E vamos descer aqui, começando o versículo 6. Pelo que também na escrita se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. Será que os apóstolos estão querendo enfatizar alguma coisa assim, que colocamos nossa fé em Jesus Cristo, não haverá confusão? Olha o que ele disse a seguir, no versículo 7 e 8. E assim para vós os que credes, o que colocar sua fé em Jesus Cristo é preciosa. Ele será seu santuário, será sua fé, será sua confiança. Obterá a vida eterna. A pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e um rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Meu amado Jesus Cristo, onde é que estamos colocando nossa fé e confiança no meio desta pandemia?
no meio das dificuldades, no meio das aflições. As nossas tendências, muitas vezes, é confiar naquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que faz sentido, humanamente falando. Para a nação de Judá, não fazia sentido confiar em um Deus invisível. Mas Isaías alerta-os. Confia em Deus, Ele será uma torre forte. Ele será a nossa fortaleza. Ele será o socorro bem presente, porque o Deus vivo, para aquele que aceita Ele, é um Deus onipresente. Ele está aqui conosco, louvado seja Deus. E eu corro também para falar com você, meu prezado ouvinte da palavra de Deus. Precisa meditar na advertência que Isaías faz hoje à noite. Pois a advertência não é somente para a nação de Judá, não. É para todos que recusem colocar sua fé em Jesus Cristo. É para todos que procuram conseguir satisfazer Deus através das suas obras, através de qualquer coisa, de colocar sua fé e confiança em qualquer coisa que não seja Deus. Vai terminar no lugar onde você não quer. Deus convida você hoje. Vinde a mim. Ele convida você hoje para colocar sua fé nele. Ele convida você hoje para arrepender dos pecados e para deixar confiança em outras coisas e colocar sua confiança somente nele. Porque ele é o Deus vivo. É o Deus eterno. Muito depois que a nação de Judá foi advertido. Muito depois que Jesus Cristo estava aqui e ressuscitou. Muito depois que Paulo escreveu Romanos, que depois que Pedro escreveu 1º e 2º Pedro. Nós estamos aqui hoje à noite com a palavra viva de Deus, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E eu quero encorajar você de meditar naquilo que Deus tem falado conosco hoje à noite. Pai, nós entramos na Tua santa presença. E Pai, eu sei que foi difícil para Isaías falar aquelas palavras, porque eu sei que ele amava a nação de Judá. Ele não queria que eles viessem à destruição. Ele amava eles porque foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus para eles, porque Deus também amava eles, queria que eles colocassem sua confiança nele. Pai, talvez hoje à noite alguém que está meditando naquilo que o Senhor tem falado conosco, e eu quero pedir que o Senhor ajude essas pessoas de entender que aquilo que o Senhor usou Isaías para falar é porque o Senhor os ama e o Senhor quer os bem. Pai, que eles possam correr para os braços do Senhor. Pai, eu clamo-te hoje à noite que nós que somos salvos, que nós podemos descansar na Tua paz, na Tua presença, que verdadeiramente nós podemos entender que Tu és um socorro bem presente, Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza. E Pai, que nós podemos descansar nos eternos braços do Senhor. Pai, nós pedimos que a Tua vontade perfeita seja feita na vida de cada um que vai ouvir a Tua palavra. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo hoje à noite. Como sempre, se tiver uma dúvida, uma pergunta, um comentário embaixo, sinta-se à vontade de marcar um amigo, compartilhar. E não esqueça, se Deus permitir, eu estarei aqui de volta quarta-feira, às 19 horas, na página do Facebook da Primeira Igreja Batista de Arembepe, para trazer mais um estudo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que nós podemos meditar e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Bom começo da semana agora, que Deus te dê uma boa noite e que nós podemos descansar nos eternos braços do Senhor durante esta semana. Boa noite a todos e tchau.